present Orson Welles and the Mercury Theatre on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. E se eu te contar que um programa de rádio, sim, um programa de rádio, teve a proeza de fazer todo mundo acreditar que a Terra estava sendo invadida por alienígenas? Você acredita nisso? Pois é, isso aconteceu de verdade. Nesse ano de 2025, a Guerra dos Mundos, né, o caso Guerra dos Mundos, faz 85 anos. E uma pergunta que não quer calar é: você sabe o que foi que aconteceu? E se você sabe o que aconteceu, será que na época que aconteceu foi esse negócio todo mesmo? Será que gerou essa polêmica toda? E hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre o caso da Guerra dos Mundos, que parou a Terra e deixou todo mundo com medo. E aí galera, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, deixa eu me apresentar. Eu sou Dodó. Gente, isso aconteceu quando a rádio ainda era um dos principais meios de comunicação, tanto que as televisões nessa época existiam, só que não era esse boom todo que a gente tem hoje em dia, que até tem como assistir televisão pelo seu celular hoje em dia. E esse caso aconteceu precisamente no dia 30 de outubro, sim, no Dia das Bruxas. Um jovem prodígio chamado Orson Welles, de apenas 23 anos, resolveu inovar. Ele adaptou o clássico de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, para o rádio. Mas ele não fez isso de qualquer jeito. O que é mais legal é que ele fez de uma forma tão única e tão crente que aquilo estava acontecendo de verdade, que deixou todo mundo perplexo. Porque em vez de ele contar um trecho do livro como se fosse algo normal, ele deu um tom de veracidade e isso fez com que todo mundo acreditasse que estava acontecendo uma invasão alienígena de verdade. Mas não só isso. Além da sua fala, além dele estar narrando, ele colocou efeitos sonoros que enriqueceu ainda mais o que ele estava lendo e assim criando vida à obra que ele estava lendo e deixando as coisas muito mais realistas. E o resultado disso foi uma transmissão de rádio que deixou todo mundo com medo. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. Someone's calling someone or something. I can see coming out of that black hole two luminous discs, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Os jornais da época relataram que o programa causou pânico geral, ligando desesperados para a polícia, barricadas sendo feitas. Mas será que foi isso mesmo? Porque a gente só ouve falar que isso aconteceu, né? Que foi um pânico geral que aconteceu. Mas será que aconteceu isso de verdade mesmo? Pesquisadores modernos afirmam que esse pânico foi superestimado. O rádio ainda era um meio emergente e os jornais viraram uma oportunidade para descredibilizar essa nova mídia. E o próprio Wells, que foi o rapaz que fez a transmissão de rádio, né, que deu a voz para essa transmissão de rádio, ele ficou alimentando durante os anos aí isso que aconteceu. Então, possa ser que seja só uma coisa simples como qualquer outra. Independentemente do pânico real ou não, a Guerra dos Mundos provou o poder do rádio como meio de comunicação. Foi um divisor de águas. Até eventos históricos, como o ataque a Pearl Harbor, foi inicialmente desacreditados por conta dessa transmissão. E é claro que depois desse incidente, o Orson Welles teve uma carreira bastante promissora aí, dirigindo um dos maiores filmes que já foi feito, que é o filme Cidadão Kane. Pois é um dos primeiros filmes assim a ter um reconhecimento geral e todo mundo que é cineasta já ouviu falar desse filme alguma vez na vida. O caso da Guerra dos Mundos também nos ensina uma lição importante, a influência da mídia sobre as pessoas. Porque você pode parar para prestar atenção, se na época uma simples transmissão de rádio fez tudo isso acontecer, imagina hoje em dia que a fake news, meu filho, tá rodando igual um boi no meio de uma lagoa escorregando. É tanta coisa, tanta notícia hoje em dia que tá aí pra enganar a gente. E é por isso que a gente tem que ter bastante atenção com o que a gente lê e com as coisas que a gente está propagando. Pois é. Mas aí eu quero saber de você. Eu quero saber se você, se tivesse nessa época de 1980, ia cair numa pegadinha dessa. Porque querendo ou não, gente, esse caso aí foi marcado porque foi o caso que teve mais credibilidade possível para os ouvintes. Hoje em dia eu não sei se isso seria tão marcado assim, não sei se as pessoas iriam acreditar tão facilmente, como já aconteceu, né, que eu contei aqui, do caso de Pearl Harbor, que muita gente desacreditou por causa desse caso de Orson Welles, mas, né, possa ser que aconteça algo assim que deixe a gente de boca aberta hoje em dia. Eu não sei o que, mas tô pagando para ver. Mas é isso aí. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse caso ou não. E obrigado por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima aí. Tchau!